Você já se pegou olhando para o teto às 3 da manhã? Enquanto o resto do mundo parece estar em sono profundo, essa sensação de exaustão, de frustração, de ver o tempo passar lentamente e saber que as poucas horas que restam não serão suficientes para um descanso de verdade, é dolorosa. Talvez você já tenha se convencido de que acordar no meio da noite é normal para a sua idade, ou que é algo que simplesmente precisa aceitar. Mas eu quero te dizer que não precisa ser assim. Essa interrupção do sono pode ser mais do que apenas um incômodo. Ela afeta sua energia, seu humor, sua memória e até mesmo sua saúde geral. Muitas mulheres acima dos 60 anos se sentem sozinhas nessa luta noturna, sem saber que existem razões muito claras e, o mais importante, soluções práticas para acabar com esses despertares indesejados. Não é justo que suas noites sejam roubadas por um problema que, em muitos casos, pode ser compreendido e corrigido. Você merece acordar revigorada, com energia para aproveitar o dia. Neste vídeo, vamos mergulhar nos verdadeiros motivos por trás desses despertares noturnos e descobrir hábitos simples e mudanças que você pode fazer para voltar a ter noites de sono reparador. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de um entendimento profundo do seu corpo e de ajustes que farão toda a diferença. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar algo que pode realmente te surpreender e transformar suas noites de uma vez por todas. Então, vamos começar a desvendar esse mistério dos despertares às 3 da manhã e mergulhar no primeiro grande motivo que afeta muitas mulheres na nossa faixa etária, as mudanças hormonais. É impossível falar de sono feminino depois dos 60 sem abordar a menopausa e o período que a antecede. Embora a menopausa seja uma fase natural da vida, ela traz consigo uma verdadeira revolução no corpo. E seus hormônios são os grandes maestros dessa orquestra. Principalmente a diminuição do estrogênio e da progesterona tem um impacto direto e profundo na qualidade do nosso sono. O estrogênio, por exemplo, desempenha um papel crucial na regulação da temperatura corporal e na produção de neurotransmissores importantes para o sono, como a serotonina, que é precursora da melatonina, o hormônio do sono, quando o estrogênio diminui. Nosso centro de controle de temperatura fica um pouco desregulado. É por isso que muitas de nós experimentamos as ondas de calor, ou fogachos, e os suores noturnos. Você já acordou no meio da noite encharcada de suor, com o coração acelerado, precisando se levantar para trocar a roupa ou até mesmo o lençol. Essa é uma experiência comum. E é claro que ela fragmenta o sono e dificulta o retorno àquele sono profundo e reparador. Não é só o calor em si, mas a descarga de adrenalina que o corpo tem para tentar resfriar-se que nos joga para fora do sono. Além do estrogênio, a progesterona, que também diminui drasticamente, tem um efeito calmante e sedativo natural, quando seus níveis caem. Essa pílula natural para dormir simplesmente não está mais tão potente, e podemos nos sentir mais agitadas e com dificuldade para relaxar o suficiente para um sono contínuo. É como se a proteção natural contra o estresse e a ansiedade que nos ajudava a dormir profundamente fosse enfraquecendo. Então, o que podemos fazer diante dessas mudanças hormonais? Primeiro, conversar com seu médico é fundamental. A terapia de reposição hormonal pode ser uma opção para algumas mulheres, e é algo que precisa ser discutido com um profissional que possa avaliar seus riscos e benefícios individuais. Mas além da medicina, existem estratégias que podemos adotar no dia a dia para amenizar esses efeitos. Para as ondas de calor e suores noturnos, tente manter o quarto o mais fresco possível. Use roupas de cama de algodão e roupas de dormir leves e soltas. Tenha um copo de água fresca ao lado da cama
E talvez até um pequeno ventilador direcionado para você. Evite jantares muito picantes ou muito grandes antes de dormir. E também cafeína e álcool, pois eles podem ser gatilhos para fogachos. Imagine-se preparando seu quarto como um santuário de frescor e calma. Outra estratégia importante é a gestão do açúcar no sangue, que é o segundo grande motivo para esses despertares noturnos. Muitas vezes, sem perceber, nossas escolhas alimentares ao longo do dia e, principalmente, antes de dormir, podem estar sabotando nosso sono. Quando comemos muitos alimentos ricos em açúcar ou carboidratos refinados, como pães brancos, massas, doces e refrigerantes, nosso nível de açúcar no sangue sobe rapidamente. Em resposta, o pâncreas libera insulina para normalizar esses níveis. O problema é que, durante a noite, se você teve um pico de açúcar antes de dormir, pode acontecer uma queda brusca, uma hipoglicemia leve, por volta das 2 ou 3 da manhã. Seu corpo interpreta essa queda como uma emergência. Para tentar estabilizar o açúcar, ele libera hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. E o que acontece quando esses hormônios do estresse são liberados? Você acorda, muitas vezes com uma sensação de ansiedade, o coração acelerado, e às vezes até com uma fome súbita, mesmo que você não esteja realmente faminta. É o seu corpo em modo de alerta, reagindo a um desequilíbrio interno. Para combater isso, o segredo é estabilizar o açúcar no sangue ao longo do dia, mas especialmente no jantar e antes de dormir. Opte por refeições balanceadas que incluam proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, como vegetais, grãos integrais e leguminosas. Evite o jantar pesado e açucarado. Por exemplo, em vez de uma sobremesa cheia de açúcar ou um prato de massa sem muita fibra, que tal um pequeno punhado de nozes ou amêndoas? Ou um pedaço de queijo branco com uma fatia de abacate antes de deitar. Esses alimentos liberam energia mais lentamente, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis durante a noite. Pequenos lanches com proteína e gordura saudável antes de dormir podem ser seus grandes aliados. Pense em um iogurte natural com algumas sementes de chia ou um ovo cozido. Essas opções ajudam a evitar aquela queda brusca de açúcar que dispara o alarme do seu corpo. Lembre-se, não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes que nutrem seu corpo e promovem um sono tranquilo. Agora que entendemos como as questões hormonais e o açúcar no sangue podem bagunçar nosso sono, vamos explorar outros elementos igualmente importantes que muitas vezes são negligenciados. Agora que entendemos como as questões hormonais e o açúcar no sangue podem bagunçar nosso sono, vamos explorar outros elementos igualmente importantes que muitas vezes são negligenciados. O terceiro grande motivo para os despertares noturnos é o estresse e a ansiedade. O estresse. Parece que ele nos segue para todo lado. Não é mesmo? E à noite, quando tudo está em silêncio e não há distrações, é quando ele gosta de se manifestar com mais força. Aquelas preocupações do dia a dia, as listas de tarefas, as incertezas, as lembranças de conversas. Tudo isso pode começar a girar na sua mente. Nosso corpo não sabe a diferença entre um predador real e a preocupação com o boleto que vence amanhã ou o telefonema para o filho. Ele reage liberando cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol é o inimigo número 1 do sono. Ele nos mantém em estado de alerta, dificultando tanto o adormecer quanto a manutenção do sono. É por isso que você pode se ver acordando às 3 da manhã com a mente a mil, repassando 1000 coisas, sentindo-se inquieta. Mesmo que não haja uma ameaça imediata, seu corpo está reagindo a um nível elevado de estresse acumulado. Para combater o estresse noturno,
Precisamos criar uma rotina de relaxamento antes de dormir. Isso não significa apenas deitar na cama e esperar o sono vir. Significa preparar seu corpo e sua mente para o descanso. Que tal experimentar algumas práticas simples? Uma leitura leve, um banho morno com algumas gotas de óleo essencial de lavanda, ouvir uma música suave, ou praticar uma meditação guiada de apenas 10 ou 15 minutos. Existem muitos aplicativos e vídeos gratuitos que podem te ajudar com isso. O importante é criar um ritual que sinalize ao seu corpo que é hora de desacelerar. Evite assistir a noticiários ou programas muito agitados antes de dormir. Limite o tempo de tela em eletrônicos como celular e tablet pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul emitida por esses aparelhos interfere na produção de melatonina. Escrever suas preocupações em um diário por uns 15 minutos antes de dormir também pode ser incrivelmente eficaz. Colocar no papel aquilo que está te afligindo pode ajudar a esvaziar a mente e evitar que esses pensamentos fiquem rondando enquanto você tenta dormir. Lembre-se, o objetivo é diminuir o cortisol e aumentar os hormônios do relaxamento. Em seguida, o quarto motivo que impacta profundamente o seu sono é o seu ambiente de sono e a sua rotina. Às vezes, as soluções estão bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro do nosso quarto. Seu quarto deve ser um santuário do sono, um lugar que promova o descanso e a tranquilidade. Pense nele como a sua caverna particular. Primeiro, a luz. Qualquer fonte de luz, por menor que seja, pode ser o suficiente para perturbar seu sono, especialmente se você já está predisposta a acordar. Desde a luz de um relógio digital, a luz do stand-by da televisão, ou mesmo a luz da rua que entra pela janela. Nosso corpo é extremamente sensível à luz, e mesmo um pequeno feixe pode sinalizar ao cérebro que é hora de acordar, inibindo a produção de melatonina. Invista em cortinas blackout ou use uma máscara de dormir confortável. Segundo, o ruído. Barulhos externos ou internos podem ser grandes vilões. Um vizinho barulhento, o latido de um cachorro, o tráfego da rua, ou até mesmo o tic-tac de um relógio podem nos tirar do sono. Se o silêncio não é uma opção, considere usar protetores auriculares ou uma máquina de ruído branco, que pode mascarar esses sons indesejados, criando um fundo sonoro constante e relaxante. Terceiro, a temperatura. Nosso corpo precisa de uma temperatura mais fresca para iniciar e manter o sono profundo. Um quarto muito quente pode levar a interrupções, suores e desconforto. Tente manter seu quarto entre 18 e 22 graus Celsius. Use roupas de cama adequadas para a estação e um termostato programado, se possível, e a rotina, sim. Ter um horário consistente para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana, é crucial. Isso ajuda a regular o seu ciclo circadiano, o relógio biológico do seu corpo. Ir para a cama e levantar à mesma hora todos os dias, com pequenas variações, treina seu corpo a esperar o sono naquele período, tornando mais fácil adormecer e manter-se dormindo. Pequenas mudanças no seu ambiente e na sua rotina podem fazer uma diferença gigantesca na qualidade do seu sono. E, por fim, nosso quinto ponto essencial, a alimentação e a hidratação. Já falamos sobre o açúcar no sangue, mas há mais na nossa dieta que pode estar sabotando o sono. O que colocamos no nosso prato e no nosso copo ao longo do dia e, crucialmente, nas horas que antecedem o sono, tem um impacto direto na profundidade e continuidade do nosso descanso. Vamos começar com o inimigo número 1 do sono, para muitos a cafeína. Uma xícara de café ou chá preto pela manhã pode ser ótima para dar um gás. Mas para muitas mulheres, especialmente depois dos 60, o metabolismo da cafeína desacelera.
Isso significa que ela permanece no seu sistema por muito mais tempo do que você imagina. Aquela xícara de café depois do almoço ou um chá verde no final da tarde podem ser o motivo pelo qual você está acordada às 3 da manhã. A cafeína é um estimulante e seu efeito pode durar até 8 ou 10 horas em algumas pessoas. A dica é simples, mas poderosa: evite cafeína depois do meio-dia. Ou, se você é muito sensível, talvez até mais cedo. Em seguida, temos o álcool. Muitas pessoas pensam que um copo de vinho antes de dormir ajuda a relaxar e a dormir. É verdade que ele pode te fazer sentir sonolenta inicialmente, mas o álcool é um sedativo, não um promotor de sono reparador. À medida que seu corpo metaboliza o álcool durante a noite, ele causa uma fragmentação do sono, especialmente na segunda metade da noite. Você pode acordar sentindo-se mais agitada, com a mente mais ativa e sem aquele senso de descanso profundo. O álcool também pode piorar os suores noturnos e a apneia do sono. O ideal é evitar o álcool completamente nas 3 a 4 horas que antecedem a hora de dormir. Além disso, refeições pesadas e muito gordurosas à noite também podem ser um problema. Seu corpo precisa de tempo e energia para digerir alimentos. Se você janta muito tarde e come algo muito pesado, seu sistema digestivo estará trabalhando duro quando deveria estar desacelerando para o sono. Isso pode causar desconforto, azia e até mesmo refluxo, o que obviamente perturba o sono. Tente fazer sua última refeição pelo menos 3 horas antes de deitar. E opte por algo mais leve e de fácil digestão. Pense em uma proteína magra com vegetais cozidos, por exemplo, em vez de uma feijoada ou um prato de massa muito cremoso. E a hidratação. Beber água é essencial para a saúde, mas o momento em que você bebe é importante para o sono. Acordar várias vezes para ir ao banheiro é um motivo muito comum de interrupção do sono. Tente garantir que você esteja bem hidratada durante o dia, mas diminua a ingestão de líquidos nas últimas 2 a 3 horas antes de dormir. Isso não significa se desidratar. Apenas gerenciar seu consumo para evitar a necessidade de levantar no meio da noite. Experimente beber a maior parte da sua água mais cedo no dia e, se precisar de algo antes de dormir, um pequeno gole de água ou um chá de ervas sem cafeína, como camomila ou cidreira, pode ser mais adequado. Equilibrar sua alimentação e hidratação não só melhora seu sono, mas também contribui para sua saúde geral e bem-estar. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa, onde amarramos todas essas dicas valiosas. Vimos a importância de entender as mudanças do nosso corpo, como as flutuações hormonais podem nos afetar, e como o que comemos ou bebemos, especialmente à noite, tem um papel fundamental. Discutimos a necessidade de gerenciar o estresse e a ansiedade que insistem em aparecer nas madrugadas, e como um ambiente de sono bem preparado pode ser o seu maior aliado. Cada um desses pontos, quando bem cuidados, trabalha em conjunto para criar a sinfonia de um sono profundo e ininterrupto. Eu sei que pode parecer muita informação de uma vez, e que a ideia de mudar tantos hábitos pode soar desafiadora. Mas lembre-se, você não precisa fazer tudo de uma vez. A jornada para um sono melhor é um processo, não uma corrida. Comece com 1 ou 2 mudanças que pareçam mais fáceis de implementar. Talvez seja começar a evitar a cafeína depois do almoço, ou garantir que seu quarto esteja realmente escuro, ou, quem sabe, iniciar uma pequena rotina de relaxamento de 10 minutos antes de deitar. Cada pequena mudança é um passo na direção certa para noites mais tranquilas e dias mais cheios de energia. Seja gentil com você mesma, tenha paciência e celebre cada pequena vitória. A consistência é mais importante do que a perfeição. E a grande surpresa que eu prometi no início
é que o seu sono reparador não está perdido. Ele não é uma lembrança distante da juventude que se foi. Ele está apenas esperando por algumas pequenas adaptações e por um pouco mais de atenção e carinho de você mesma. Você tem o poder de recuperá-lo e de transformar suas noites de frustração em noites de descanso profundo. Acreditar que é possível e dar os primeiros passos já é metade do caminho. Não aceite o sono fragmentado como seu destino. Você merece mais. Você merece acordar com a sensação de ter recarregado suas energias, pronta para abraçar cada dia com vitalidade e alegria. Eu adoraria saber qual dessas dicas ressoou mais com você, ou se você tem alguma estratégia pessoal que funciona maravilhosamente bem para o seu sono. Sua experiência pode ser a luz que outra mulher precisa. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de apoio e sabedoria. Se este vídeo te ajudou a enxergar o sono de uma nova forma, te deu novas ferramentas e, principalmente, te deu esperança, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos valiosos como este. Sua participação me ajuda a continuar criando conteúdo que realmente faz a diferença para a nossa comunidade de mulheres incríveis. Lembre-se, viver bem em cada idade é possível. E um bom sono é a fundação para uma vida plena, feliz e cheia de energia. Cuide-se, invista em você e tenha noites abençoadas e cheias de descanso.